Você conseguiria dormir ao lado de alguém por 3 anos, sem nunca sentir seu toque, sem um beijo, sem um "eu te amo", só silêncio, só ausência. Foi assim que Lorena viveu, casada com um homem que parecia feito de pedra, um casamento arranjado, um contrato frio. Mas naquela noite, naquela única noite, ele segurou sua mão e tudo mudou. Curta se você acredita que até o amor mais congelado pode derreter com um gesto. Comente. Você já amou alguém que parecia incapaz de sentir? Compartilhe com alguém que está preso num silêncio que só o amor pode quebrar. Inscreva-se. Esta história é para quem ainda acredita que o amor chega, mesmo tarde. O espelho refletiu uma mulher que não reconhecia mais. 3 anos, 1095 dias, dormindo ao lado de um fantasma que respirava, comia no mesmo horário, dobrava as roupas com precisão militar, mas nunca, jamais, tocava sua pele. Lorena ajustou o camisão branco pela 10ª vez naquela noite. O tecido fino roçava seus ombros nus, enquanto observava Henrique escovando os dentes com a mesma meticulosidade de sempre. 42 anos de vida, músculos, definidos sob a camisa azul marinho, cabelos grisalhos perfeitamente alinhados. Um homem que qualquer mulher desejaria, qualquer mulher, exceto a própria esposa. "Boa noite", murmurou ele, sem erguer os olhos, caminhando até sua cama. Sempre a cama do lado direito. Sempre as costas viradas para ela. Sempre o mesmo ritual de desprezo silencioso que cortava mais fundo que qualquer grito. Ela permaneceu, imóvel diante do espelho, vendo-o se acomodar entre os lençóis bordados. O quarto era maior que a casa inteira onde crescera, mas sentia-se sufocada entre aquelas paredes de mármore frio. 2 travesseiros separados, 2 vidas separadas. 2 corações batendo no mesmo compasso da solidão. Henrique. A palavra escapou antes que pudesse contê-la. Ele virou levemente a cabeça, uma sobrancelha arqueada em questionamento mudo. Nada. Foi só nada. As costas dele voltaram a encará-la. O colchão rangeu suavemente quando ela finalmente se deitou, mantendo a distância sagrada entre eles. 15 centímetros que pareciam 15 quilômetros. Um abismo que crescia a cada respiração controlada dele, a cada suspiro contido dela. Lorena fechou os olhos, mas o sono era um luxo que raramente conseguia alcançar. As memórias voltavam como lâminas afiadas. O dia do casamento, quando esperou um beijo que nunca veio. A lua de mel em Paris, onde ele dormiu no sofá da suíte presidencial enquanto ela chorava no banheiro de mármore rosa. As centenas de jantares em silêncio, onde mastigavam promessas não cumpridas e engoliam palavras que jamais seriam ditas. O acordo havia sido claro desde o início. Negócios. Família Monteiro precisava do dinheiro. Família Almeida precisava do prestígio. Ela era apenas uma moeda de troca, embrulhada em renda francesa e entregue como presente. Mas aos 25 anos, ainda acreditava que poderia conquistá-lo, que sua juventude, sua pureza, seu amor desesperado seriam suficientes para derreter o gelo que ele carregava no peito. Que ingênua! Os números vermelhos do despertador marcavam 2h47 da madrugada quando ouviu a respiração dele se tornar irregular. Sonhos. Henrique sempre sonhava, e nos sonhos gemia nomes que não o dela. Às vezes era Cláudia, outras vezes apenas gemidos de dor, como se algo dentro dele sangrasse durante o sono. Quem era Cláudia? 3 anos casada e nunca soube. 3 anos dividindo o mesmo teto, as mesmas refeições, o mesmo sobrenome, mas desconhecendo completamente o homem que roncava suavemente a poucos metros de distância. Lorena virou-se na cama, observando o perfil dele recortado contra a luz pálida que filtrava pelas cortinas de seda. Maxilar forte, lábios firmes que jamais pronunciaram seu nome com carinho,
Mãos grandes que assinavam contratos milionários, mas nunca acariciaram sua face. Um deus grego feito de mármore, belo e intocável. Por que você me odeia tanto? Sussurrou para a escuridão, sabendo que ele não responderia. Nunca respondia. O silêncio era sua arma preferida, e ele a manejava com maestria cruel. A casa suspirava ao redor deles, os móveis de mogno estalando com o frio da madrugada. 23 cômodos, 12 banheiros, 5 suítes. Espaço suficiente para abrigar uma família inteira. Mas eles viviam como dois estranhos em um hotel de luxo. Educados, cordiais, absolutamente vazios. Durante o dia, ela fingia ser a esposa perfeita. Organizava jantares para os sócios dele, sorria nas fotos dos jornais sociais. Usava os vestidos caros que ele comprava, sem jamais perguntar sua opinião. Uma boneca bem vestida, bem comportada, bem infeliz. Mas era à noite que a verdade emergia. À noite, quando as máscaras caíam e restava apenas o eco de sua própria respiração ecoando no vazio entre eles. À noite, quando se lembrava de como imaginava que seria o casamento. Risos compartilhados, segredos sussurrados no escuro, corpos entrelaçados, descobrindo um ao outro. Virgem aos 28 anos. A frase martelava em sua mente como uma condenação. Casada e virgem. Amada por ninguém, desejada por ninguém, tocada por ninguém. O relógio marcou 3 horas quando ela desistiu do sono. Levantou-se em silêncio, os pés nus encontrando o piso gelado de mármore. Henrique nem se mexeu. Estava acostumado com suas caminhadas noturnas. Mais um ritual que ele ignorava, mais uma parte dela que não despertava sua curiosidade. A cozinha da mansão parecia um museu à luz da lua. Armários de cerejeira, bancadas de granito negro, eletrodomésticos que custavam mais que carros, tudo perfeito, tudo vazio. Como ela, Lorena preparou um chá de camomila, as mãos tremendo levemente enquanto segurava a xícara de porcelana. 3 anos bebendo chá sozinha. 3 anos conversando com as paredes. 3 anos esperando que ele descesse as escadas e perguntasse se estava tudo bem. Ele nunca descia. Sentou-se na poltrona de couro da biblioteca, cercada por milhares de livros que ninguém lia. Romances de amor que a machucavam. Poesias que falavam de paixões que jamais experimentaria. Histórias de casais que se amavam até a morte. Mentiras. Todas mentiras. O amor não existia. Pelo menos não para ela. Henrique havia deixado isso, claro, desde a primeira noite, quando dormiu no sofá da suíte nupcial, e ela entendeu que seria sempre assim. Separados. Solitários. Unidos apenas no papel e nas aparências. Voltou para o quarto, quando os primeiros raios de sol começaram a dourar as cortinas. Henrique já havia levantado, a cama feita com perfeição militar, o cheiro do sabonete dele ainda flutuando no ar. Mas um dia começava, idêntico aos anteriores. Mas um dia fingindo que não morria um pouco a cada bom dia formal, a cada refeição em silêncio, a cada noite dormindo sozinha ao lado do único homem que deveria amá-la. O vestido azul marinho pendurado no closet a encarava há 3 semanas. Era o único que ele havia comentado numa tarde distante, quando ela desceu para o jantar, e ele murmurou algo que soou vagamente como bonito. Uma migalha de atenção que ela guardou como tesouro precioso, alimentando-se daquela lembrança durante meses de indiferença. Hoje seria diferente. Tinha que ser. 3 anos. 3 anos exatos desde que pronunciaram os votos numa igreja lotada de estranhos, sorrindo para câmeras, enquanto seus corações permaneciam continentes separados. 3 anos desde que ela se tornou senhora Almeida e ele... Bem, ele continuou sendo apenas Henrique, distante, impassível, inalcançável. Mas aniversários eram especiais, não eram? Mesmo casamentos mortos mereciam ser celebrados.
mesmo que fosse apenas para fingir que ainda restava algo ali além de papéis assinados e obrigações sociais. Lorena passou a manhã inteira na cozinha, demitindo a cozinheira com desculpas gentis. Queria fazer tudo com as próprias mãos. Salmão grelhado com ervas finas. Ela lembrava dele elogiando o prato num restaurante em Mônaco, durante uma viagem de negócios onde ela foi apenas um acessório bem vestido pendurado em seu braço. Risoto de cogumelos porcini, preparado exatamente como a receita italiana que encontrou numa das revistas que folheava para passar o tempo. Tudo temperado com esperança desesperada e ilusões que se recusava a abandonar. As velas francesas custaram uma fortuna. 24 velas brancas importadas, com aroma de baunilha e jasmim. Espalhou-as pela sala de jantar principal, criando uma atmosfera que os filmes românticos prometiam ser mágica. A mesa posta com a louça da avó dele, a única herança pessoal que conhecia, guardada numa vitrine como relíquia sagrada. O vestido azul deslizou sobre sua pele como água morna. Ela se olhou no espelho pela primeira vez em meses, sem sentir repulsa. O decote discreto realçava a delicadeza dos ombros. A cintura marcada destacava as curvas que ninguém admirava. Maquiagem suave, cabelos soltos em ondas naturais. Estava bonita. Pela primeira vez em 3 anos, sentia-se bonita, 6 horas da tarde. Henrique sempre chegava às 6h45 como um relógio suíço. 15 minutos para ela acender. As velas, dar os últimos retoques, respirar fundo e encontrar coragem para olhá-lo nos olhos quando ele atravessasse a porta. 6h45 chegaram e passaram. 7 horas. O salmão começou a ressecar no forno. Ela baixou a temperatura, mexeu o risoto mais uma vez, verificou seu reflexo no vidro da janela. Talvez o trânsito estivesse pesado. Talvez uma reunião tivesse se estendido. Talvez 8 horas. As velas já haviam consumido 1/3 de sua altura. Pequenas poças de cera formando-se ao redor dos castiçais. O perfume de baunilha e jasmim começava a enjoar, misturando-se com o aroma dos pratos que esfriavam lentamente. Às 9, ela serviu o jantar. Para uma pessoa. Sentou-se sozinha na cabeceira da mesa, cercada por 24 chamas que dançavam, como zombarias silenciosas. O salmão estava seco, o risoto pastoso, mas ela mastigou cada garfada com determinação cruel. Não desperdiçaria tudo aquilo. Não deixaria que essa noite fosse um desperdício total. O vinho tinto que ele trouxera da França permaneceu intocado na taça dele. Ela bebeu da própria, depois da dele, depois direto da garrafa. O álcool queimou sua garganta virgem em bebidas fortes, mas a dor física era bem-vinda. Qualquer coisa era melhor que o vazio gelado se espalhando pelo peito. 10 horas. O celular dele ia direto para a caixa postal. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas que chegaria tarde demais de qualquer forma. Às 11, começou a apagar as velas, uma por uma, beliscando os pavios com os dedos, sentindo a cera quente marcar sua pele. Pequenas queimaduras que cicatrizariam em dias, diferente das outras feridas que carregava há 3 anos. O vestido azul foi jogado no chão do closet. Não merecia estar pendurado entre as outras peças. Não merecia cuidado. Assim como ela não merecia ser lembrada no próprio aniversário de casamento. Ele chegou à 00h37. Lorena ouviu a chave girando na fechadura, os passos calculados no hall de entrada, o som familiar da pasta de couro sendo depositada no aparador. Fingiu dormir quando ele entrou no quarto, controlando a respiração enquanto ele se despia em silêncio. Como foi seu dia? A pergunta de sempre, mecânica, sem interesse genuíno, ela não respondeu. Pela primeira vez em 3 anos, não respondeu. Que diferença faria? Ele perguntava por educação.
Ela respondia por hábito, uma encenação patética que não enganava ninguém. Henrique não insistiu. Claro que não insistiu. Provavelmente nem percebeu o silêncio, da mesma forma que não percebeu o cheiro de velas queimadas no ar ou os pratos ainda sujos na pia da cozinha, ou o fato de que sua esposa havia passado o dia inteiro preparando uma celebração que ele destruiu simplesmente, não aparecendo. O banheiro era seu refúgio. Azulejos portugueses que custaram mais que carros, banheira de mármore importado, espelhos que refletiam uma mulher destruída usando camisola de R$ 1.000. Luxo não curava a solidão. Dinheiro não comprava presença. Abriu a torneira da banheira. Água quente subindo lentamente enquanto ela se despiu mais uma vez. A pele ainda cheirava ao perfume caro que borrifou antes do jantar. Para quê? Para quem? Para impressionar fantasmas que não haviam mesmo quando ela estava ali, bem na frente deles. A água abraçou seu corpo com mais carinho que qualquer toque humano nos últimos 3 anos. Ela afundou até o pescoço, lágrimas quentes misturando-se com a água morna. Chorou pelo jantar desperdiçado, pelas velas que se consumiram sozinhas, pelo vestido que ele nem viu, mas principalmente chorou pela mulher que ainda acreditava, contra toda evidência, que aniversários significavam alguma coisa, que datas especiais poderiam criar milagres, que amor podia nascer de persistência e fé cega. 3 anos esperando migalhas, 3 anos interpretando silêncios como possibilidades, 3 anos construindo castelos em fundações de areia, vendo-os desmoronar a cada gesto de indiferença dele. O telefone tocou na mesa de cabeceira. Por um segundo patético de esperança renovada, imaginou que fosse ele, uma desculpa tardia, uma explicação, um reconhecimento de que havia esquecido algo importante. Era sua mãe. Perguntando como havia sido a comemoração, se Henrique havia gostado da surpresa, se estavam felizes. Mentiu com facilidade assustadora, inventando um jantar romântico, elogios inexistentes, momentos de intimidade que jamais aconteceram. Estou muito feliz por vocês, minha filha. Casamento é trabalho, mas vale a pena quando encontramos a pessoa certa. A pessoa certa. Henrique era a pessoa certa para os negócios da família, para as aparências sociais, para os contratos milionários. Mas para ela, para seu coração faminto de afeto, para sua alma morrendo de sede em meio ao oceano de luxo que a cercava, desligou o telefone e voltou para a banheira. A água estava esfriando, como tudo em sua vida. Como o casamento que celebrou sozinha. Como os sonhos que guardava trancados no peito, como a esperança que insistia em queimar, mesmo sem combustível para alimentá-la. Amanhã seria outro dia igual. Café da manhã silencioso, beijo no ar antes dele sair para o escritório, até logo, murmurado sem olhar para trás. A rotina mortífera que mascarava o vazio entre eles. Mas hoje foi especial. Hoje, ela descobriu que conseguia sentir dor ainda mais intensa, que existiam formas de ser rejeitada que ela nem imaginava, que aniversários podiam ser mais cruéis que dias comuns porque carregavam o peso de expectativas que jamais seriam correspondidas. Saiu da banheira quando a água já estava fria. Secou-se com toalhas macias que não consolavam nada. Vestiu outro camisão que ninguém admiraria. Voltou para a cama, que dividia com um estranho. Henrique dormia profundamente, como sempre. Sem pesadelos, sem culpa, sem a menor consciência de que havia acabado de destruir a última fagulha de esperança que sua esposa ainda nutria. 3 anos e 1 dia de casamento. E, finalmente, ela entendia a verdade. O que mais doía não era o silêncio dele. Era o eco do que ainda esperava ouvir. Algo havia mudado em Henrique. Lorena percebeu na segunda-feira seguinte ao aniversário esquecido, quando ele não saiu para o escritório no horário habitual.
Às 8h15 da manhã, ainda estava na cozinha, mexendo o café com movimentos mecânicos, os olhos perdidos numa distância que ela não conseguia alcançar. "Não vai trabalhar hoje?" perguntou, quebrando o silêncio matinal que se tornara religião entre eles. Ele ergueu a cabeça como se tivesse sido arrancado de um transe. Por um momento, apenas um momento fugaz, ela viu algo diferente naqueles olhos cinzentos. Cansaço, não o cansaço físico que conhecia, mas algo mais profundo, algo que parecia sangrar por dentro. "Reunião cancelada", murmurou, voltando a atenção para a xícara. Mentira, Henrique jamais cancelava reuniões. Nos 3 anos de casamento, ela o havia visto trabalhar com febre, com enxaqueca, até mesmo no dia em que o pai dele morreu. Trabalho era seu refúgio, sua fortaleza, seu único lugar seguro no mundo. Então, por que estava ali, perdido na própria cozinha como um fantasma, procurando seu lugar entre os vivos? Lorena serviu seu próprio café, observando-o discretamente. As mãos dele tremiam, quase imperceptivelmente ao segurar a xícara. Quando foi a última vez que havia notado as mãos dele? Mãos grandes, elegantes, que assinavam contratos milionários, mas nunca tocaram sua pele. Agora tremiam como folhas, secas em tempestade silenciosa. "Você está bem?" A pergunta escapou antes que pudesse censurá-la. Henrique a fitou diretamente pela primeira vez em semanas. Não o olhar de relance que reservava para questões práticas, mas um olhar verdadeiro, penetrante, como se a estivesse realmente vendo. "Estou", respondeu depois de uma pausa longa demais para soar convincente. Mas não saiu da cozinha, permaneceu ali, girando a aliança de ouro no dedo anelar, com um gesto que ela nunca havia observado antes. Um tique nervoso que revelava rachaduras na máscara perfeita que ele usava há 3 anos. O dia seguiu estranho. Henrique vagava pela mansão como alma penada, aparecendo em cômodos onde nunca costumava estar. Lorena o encontrou na biblioteca às 2 da tarde, folheando um livro de poesias que ela mesma havia deixado aberto semanas antes. Quando percebeu que estava sendo observado, fechou o livro rapidamente, mas não antes dela notar a página marcada. Soneto de Shakespeare, sobre amor perdido. À tarde, instalou-se na poltrona de couro da sala de estar, aquela que ficava de frente para o piano de cauda que ela tocava todas as tardes. Fingia ler relatórios, mas ela sentia o peso do olhar, dele acompanhando cada movimento seus dedos sobre as teclas. Era perturbador. 3 anos sendo invisível e agora sentia-se observada, estudada, como se ele tentasse decifrar um enigma que subitamente despertou sua curiosidade. Cada nota que tocava parecia ecoar diferente com aqueles olhos cinzentos fixos em sua nuca. Bach flui por entre os dedos dela quando percebeu que ele havia largado completamente os papéis. Não fingia mais trabalhar. Apenas observava. Ela sentiu o coração acelerar de forma irracional. Não por medo, mas por algo que não conseguia nomear. Expectativa? Esperança? Ou simplesmente o choque de ser notada depois de tanto tempo na sombra? Terminou a música em silêncio tenso. Henrique não se mexeu, não fez qualquer comentário. Mas quando ela começou a se levantar do banco, ouviu sua voz atravessar o espaço entre eles como uma ponte frágil sendo construída sobre abismo profundo. "Toque mais uma." Não foi um pedido. Não foi uma ordem. Foi algo no meio termo. Uma súplica disfarçada de comando, pronunciada com uma vulnerabilidade que ela jamais havia ouvido na voz dele. Lorena voltou a se sentar, as mãos ligeiramente trêmulas, encontrando as teclas novamente. Chopin desta vez. Noturno em Mi bemol maior. Uma peça melancólica que sempre tocava quando precisava extravasar tristezas que não caberiam em palavras.
Fechou os olhos e se entregou à música, esquecendo por momentos que estava sendo observada. As notas dançavam no ar como lágrimas musicais, cada acorde carregando 3 anos de solidão, de amor não correspondido, de esperanças sepultadas em silêncio respeitoso. Quando a última nota se desvaneceu, o silêncio que seguiu foi diferente. Não era o vazio gelado que conhecia, mas algo carregado de emoção não expressa. Ela abriu os olhos e virou-se lentamente. Henrique a encarava com uma intensidade que a fez corar. Não era desejo. Ela saberia reconhecer desejo, mesmo virgem aos 28 anos. Era algo mais complexo. Reconhecimento. Como se a estivesse vendo pela primeira vez, não como a esposa que dividia seu teto, mas como a mulher que tocava sua alma através de teclas pretas e brancas. Você toca há muito tempo? A pergunta soou rouca, como se ele tivesse passado horas sem falar. Desde os 7 anos, respondeu surpresa com a própria voz firme. Minha mãe insistiu, dizia que toda dama precisava tocar piano. Sua mãe estava certa. Ele se levantou da poltrona, os movimentos lentos, quase hesitantes. Por um momento, aterrorizante e emocionante, Lorena pensou que ele se aproximaria, que cruzaria os metros de distância que os separavam há 3 anos. Que talvez, apenas talvez, a música tivesse tocado algo dentro dele que palavras nunca conseguiram alcançar. Mas Henrique parou no meio do caminho, as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Uma batalha silenciosa travada em seus olhos cinzentos, desejo lutando contra controle, vulnerabilidade contra proteção, necessidade contra medo. O medo venceu. Preciso fazer algumas ligações, murmurou, desviando o olhar. Mas não saiu da sala imediatamente. Permaneceu ali, indeciso, como se lutasse consigo mesmo. Lorena prendeu a respiração, cada fibra do seu ser, implorando silenciosamente para que ele não fugisse novamente, para que não a deixasse sozinha mais uma vez, com apenas ecos de possibilidades. Lorena. Seu nome pronunciado por ele soou como música nova, como se fosse a primeira vez que o dizia realmente. Não, senhora Almeida. Não um você distante. Lorena, seu nome verdadeiro, carregado de uma suavidade que ela jamais havia ouvido na voz dele. Sim, você... Ele hesitou, as palavras se perdendo em algum lugar entre o coração e os lábios. Você canta também? A pergunta a surpreendeu. Em 3 anos de casamento, ele nunca havia demonstrado curiosidade sobre qualquer aspecto de sua vida. Nunca perguntou sobre seus hobbies, seus medos, seus sonhos, e agora queria saber se ela cantava. Às vezes, admitiu, sentindo-se estranhamente nua sob aquele olhar intenso. Quando estou sozinha. Gostaria de ouvir. Não foi um pedido desta vez. Foi uma confissão, como se ele estivesse admitindo uma necessidade que o surpreendeu tanto quanto a ela. Lorena voltou-se para o piano, as mãos encontrando as teclas, de Clair de Lune de Debussy, mas não tocou apenas, cantou, baixinho, quase sussurrando, em francês que aprendera na escola particular. Sua voz flutuou pela sala como névoa dourada, preenchendo espaços vazios com calor que não existia. Há 3 anos. Quando terminou, não se virou imediatamente. Não queria quebrar o feitiço, não queria ver a máscara de indiferença de volta ao rosto dele. Queria preservar este momento onde se sentiu ouvida, vista, valorizada. Você canta bem. As palavras caíram sobre ela como chuva em terra seca. Simples, diretas, mas carregadas de um reconhecimento que a fez tremer. Não eram apenas palavras de cortesia. Havia algo genuíno ali, algo que soava perigosamente próximo de admiração. Ela se virou lentamente, preparada para encontrar o Henrique de sempre, distante, controlado, já arrependido de ter baixado a guarda. Mas o homem que a encarava era diferente.
vulnerável, quase assustado. Obrigada, sussurrou não confiando. Na própria voz, para mais que um murmúrio, eles se olharam através do espaço carregado de uma tensão nova. Não era o desconforto gelado dos últimos 3 anos, mas algo eletrificante, perigoso, como se uma porta, há muito trancada, tivesse se aberto apenas uma fresta, revelando possibilidades que nenhum dos dois sabia como explorar. Henrique deu um passo em direção a ela, depois parou. Outro passo. Parou novamente, como se lutasse contra correntes invisíveis que o puxavam em direções opostas. Eu... Começou, depois balançou a cabeça violentamente. Preciso ir. E foi. Rapidamente, quase correndo, deixando-a sozinha na sala com o piano e o eco de palavras não ditas. Mas desta vez, o silêncio que ficou não era vazio. Era carregado de possibilidades, de rachaduras no gelo, de algo que parecia perigosamente com esperança. Lorena permaneceu no banco do piano até o anoitecer, os dedos tocando melodias suaves enquanto processava cada segundo da tarde. 3. Palavras simples. Você canta bem, mas carregadas de um reconhecimento que ela guardaria como tesouro. Era só uma frase. Mas para ela foi como se ele tivesse tocado sua alma pela primeira vez em 3 anos. A tempestade chegou sem aviso na quinta-feira. Ventos violentos açoitavam as janelas da mansão, enquanto raios cortavam o céu escuro como lâminas de prata. Lorena havia preparado um jantar simples. Sopa de abóbora com gengibre, pão caseiro, ainda morno. Vinho tinto que ele trouxera de uma das viagens de negócios. Henrique chegou encharcado, os cabelos grisalhos grudados na testa, o terno italiano manchado pela chuva. Pela primeira vez em 3 anos, parecia humano, vulnerável. Não o empresário implacável que comandava salas de reunião, mas apenas um homem cansado lutando contra forças maiores que ele. A chuva está terrível, comentou ela, estendendo uma toalha. Ele a aceitou, os dedos roçando brevemente os dela durante a troca. Um toque acidental que enviou descargas elétricas pelo braço de Lorena. Se Henrique sentiu algo, não demonstrou. Mas ela notou a forma como ele hesitou antes de soltar a toalha, como se o contato tivesse durado 1 segundo além do necessário. O jantar transcorreu em silêncio diferente do habitual. Não era o vazio gelado que conhecia, mas algo carregado de expectativa. Henrique a observava enquanto ela servia a sopa, quando ela partia o pão, quando ela bebia o vinho com pequenos goles nervosos. Não era o olhar clínico dos últimos dias. Era algo mais intenso, faminto. Está gostoso, disse ele sobre a sopa. A segunda frase gentil em 1 semana. Lorena quase derrubou a colher de prata. Obrigada, é receita da minha avó. Você cozinha bem. 3 frases. 3 elogios em 7 dias. Um recorde que fazia seu coração bater de forma irregular. Os raios começaram a ficar mais próximos, trovões ecoando pelas paredes grossas da mansão. Lorena sempre teve medo de tempestades, herança da infância, quando se escondia debaixo das cobertas durante noites como esta. Aos 28 anos, ainda sentia o mesmo arrepio percorrer a espinha quando o céu se partia em luz branca. Estavam, terminando a sobremesa, pudim de leite condensado que ela havia preparado de manhã, quando aconteceu. Um raio particularmente violento atingiu algum transformador nas proximidades. As luzes piscaram 1 vez, 2 vezes, depois se apagaram completamente. Escuridão total envolveu a sala de jantar. Não a penumbra romântica das velas do aniversário esquecido, mas uma ausência absoluta de luz que fez Lorena engasgar um gemido de susto. Suas mãos voaram instintivamente para a mesa, procurando algo sólido para se orientar. Lorena! A voz de Henrique cortou o escuro, carregada de uma preocupação que ela jamais havia ouvido. Estou
Estou bem, mentiu. A voz tremendo. Não estava bem. Tempestades a assustavam, mas escuridão completa a aterrorizava. Memórias de criança perdida, de porões escuros, de medos primitivos que a razão adulta não conseguia vencer. Ouviu a cadeira dele sendo empurrada para trás. Passos se aproximando na escuridão. Lorena permaneceu imóvel, prendendo a respiração. O coração batendo tão alto que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo ecoando pela sala. Onde você está? A voz dele mais próxima agora, quase ao lado dela. Aqui, um sussurro que mais pareceu soluço. E então aconteceu, o impossível, o milagre que ela havia esperado por 1095 noites. Henrique segurou sua mão. Não foi um toque acidental, não foi cortesia ou conveniência. Foram dedos grandes e quentes, entrelaçando-se deliberadamente com os dela, envolvendo sua mão pequena em calor que ela havia esquecido que existia. Um toque firme, protetor, real. Estou aqui. Duas palavras que reescreveram 3 anos de história. Duas palavras pronunciadas com uma ternura que fez lágrimas queimarem seus olhos na escuridão. Ele estava ali, realmente ali. Não apenas fisicamente presente como sempre esteve, mas verdadeiramente conectado a ela pela primeira vez desde que pronunciaram os votos. Lorena não conseguiu falar, não conseguiu respirar adequadamente, não conseguiu processar o fato de que o homem que a ignorou durante 3 anos estava segurando sua mão como se ela fosse a única coisa real num mundo que havia virado de cabeça para baixo. A mão dele era maior que imaginava, calejada apesar da vida de luxo, quente, pulsando, com vida que ela nunca havia sido autorizada a sentir. Os dedos longos se ajustaram aos dela com uma naturalidade que a surpreendeu, como se tivessem sido feitos para se encaixar assim. Você está tremendo, murmurou ele, o polegar acariciando levemente as costas da mão dela. Estava tremendo, não de frio ou medo, mas de algo muito mais primitivo. Necessidade, 3 anos de fome de toque humano sendo parcialmente saciados por aquele contato simples mas revolucionário. Tenho medo do escuro, admitiu, a voz mal audível. Eu sei. Como ele sabia? Em que momento, durante todos aqueles anos de indiferença calculada, ele havia notado seus medos? Havia observado suas reações? Havia se importado o suficiente para guardar essa informação? A mão dele apertou a sua com mais firmeza. Não era possessividade ou controle, era proteção. Como se ele pudesse afastar todos os demônios da escuridão simplesmente segurando-a. Ficaram assim por eternidades ou segundos. Lorena perdeu a noção do tempo. Existia apenas o calor da pele dele contra a sua, a respiração controlada, mas acelerada, que ela ouvia na escuridão. O perfume masculino misturado com chuva que emanava dele. Henrique começou, sem saber como terminar. O que se dizia numa situação como esta? Como se agradecia por 3 anos de sede, sendo aliviados com um gole d'água. Shhh! O som suave a silenciou. Não precisa dizer nada. Mas ela precisava. Precisava entender por que agora, depois de tanto tempo construindo muralhas entre eles, ele havia escolhido este momento para deixá-la entrar. Precisava saber se aquilo significava algo ou se era apenas impulso nascido da tempestade e da escuridão. Antes que pudesse formar as palavras, sentiu o movimento. Henrique se aproximando mais, o calor do corpo dele irradiando através do espaço que os separava. Ainda de mãos dadas, ele guiou-a para longe da mesa, para o que imaginou ser o sofá da sala de estar. Sente aqui, disse, a voz suave guiando-a para baixo. Lorena obedeceu, ainda sem soltar a mão dele. Não soltaria, nem se o mundo estivesse pegando fogo. Este toque era precioso demais, raro demais,
necessário demais para ser desperdiçado. Henrique se sentou ao lado dela. Não grudado, mas próximo o suficiente para que ela sentisse o calor dele, ouvisse cada respiração, percebesse cada movimento. Na escuridão, todos os outros sentidos se aguçaram. O cheiro da pele dele, o som da chuva batendo nas janelas, o gosto salgado das próprias lágrimas. Por que você está chorando? A pergunta surgiu do nada, carregada de uma preocupação que a fez chorar ainda mais. Não estou, mentiu, enxugando o rosto livre com a mão que ele não segurava. Eu posso ouvir. Os dedos dele se moveram, subindo até o pulso dela, onde podiam sentir a pulsação acelerada. Seu coração está disparado. Como se isso fosse surpresa, como se não fosse natural que seu coração quisesse saltar do peito depois de 3 anos de jejum emocional sendo quebrados por um simples toque. Foram 3 anos, sussurrou, as palavras escapando antes que pudesse censurá-las. 3 anos esperando que nós não conseguiu terminar. Não precisou. Na escuridão, a verdade era mais fácil de confessar, mais segura de ser ouvida. A mão dele apertou a sua novamente, mais forte desta vez, quase desesperada. Eu sei. Então por quê? A pergunta soou mais acusadora do que pretendia. Por que agora? Silêncio. Longo, pesado, carregado de verdades não ditas. Lorena quase se arrependeu de ter perguntado. Quase preferiu preservar o momento mágico a destruí-lo com curiosidade. Que poderia não ter resposta, porque hoje à tarde, disse ele finalmente a voz rouca, quando você cantou, eu senti medo. Medo de quê? De te perder? A confissão saiu como um sussurro quebrado. Medo de te perder sem nunca ter te tido de verdade. As palavras a atingiram como raio. Henrique, o homem que não demonstrava medo de nada, que enfrentava predadores corporativos com sorriso frio, que construíram um império sobre alicerces de ferro, tinha medo de perdê-la. Você nunca me perdeu, sussurrou, virando-se na direção da voz dele. Eu sempre estive aqui. Não. A negativa foi firme. Você esteve fisicamente aqui, mas eu mantive você à distância, mantive tudo à distância. Os dedos dele tremeram contra os dela. Uma vulnerabilidade que ela jamais imaginara que ele possuía. Por quê? A pergunta mais importante de todas. A que definiria se aquele momento era início de algo novo ou apenas um acidente emocional nascido da tempestade. Henrique não respondeu imediatamente. Quando falou, sua voz carregava dor que ecoava pelos anos. Porque toda vez que eu amo alguém, eu perco. A confissão pairou entre eles como ponte frágil sobre abismo profundo. Lorena entendeu que estava sendo admitida numa parte dele que ninguém mais conhecia. Que a escuridão havia criado confessionário, onde verdades guardadas há anos finalmente podiam ser libertadas. Ela não disse nada, apenas apertou a mão dele de volta, oferecendo o único conforto que sabia dar. Na escuridão, cercados pela tempestade, 2 estranhos casados finalmente se encontravam. E pela primeira vez em 3 anos, Lorena não se sentiu sozinha. A luz voltou 3 horas depois. Henrique soltou sua mão tão rapidamente que Lorena sentiu o frio voltar a correr por suas veias como veneno. O feitiço quebrado, a magia desfeita, a conexão cortada por lâminas de realidade crua que as lâmpadas trouxeram de volta. Ele se levantou do sofá sem olhar para ela, ajeitando o cabelo com mãos que ainda tremiam imperceptivelmente. A máscara de gelo voltou ao rosto com eficiência assustadora, como se os últimos momentos de vulnerabilidade tivessem sido apenas alucinação dela. Preciso verificar se houve danos na propriedade, murmurou, evitando seus olhos. E fugiu. Literalmente correu para longe dela, deixando Lorena sozinha na sala iluminada, questionando se havia sonhado tudo. Se a mão dele realmente havia entrelaçado com a sua.
se as confissões sussurradas no escuro tinham sido reais ou apenas projeções de um coração desesperado. Mas as palmas ainda formigavam onde ele a tocara. E isso era prova suficiente. Na manhã seguinte, Henrique voltou ao ritual de sempre. Café silencioso, jornal dobrado com precisão militar, tenha um bom dia, murmurado sem erguer os olhos. Como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Como se ele não tivesse segurado sua mão como linha de salvação numa tempestade emocional. Lorena observou cada movimento dele, procurando sinais. Uma hesitação, um olhar, qualquer indício de que a intimidade compartilhada havia deixado marcas nele também. Mas Henrique era mestre em apagar vestígios, especialista em construir muralhas onde antes existiram pontes. Durante 3 dias, ele a evitou. Saía mais cedo, voltava mais tarde, trancava-se no escritório quando estava em casa. Não aparecia mais na sala de estar durante suas sessões de piano. Não fazia perguntas sobre seu dia. Voltaram ao estágio anterior àquela tarde estranha, quando ele começou a observá-la. Mas Lorena havia provado esperança. E esperança, uma vez desperta, era impossível de matar completamente. Na tarde de domingo, ela o encontrou na biblioteca, fingindo ler relatórios entre estantes empoeiradas. Estava claro que não absorvia uma palavra sequer. Seus olhos vagavam pelas páginas sem foco. Os dedos tamborilavam nervosos na mesa de mogno. Precisa parar, disse ela, fechando a porta atrás de si. Henrique ergueu a cabeça surpreso. Talvez porque ela raramente o procurava diretamente. Talvez porque havia determinação nova na voz dela. Talvez porque sabia que este momento chegaria inevitavelmente. Parar o quê? De fugir de mim. As palavras pairaram no ar carregado de tensão. Henrique baixou o relatório, finalmente concedendo a ela atenção completa. Mas seus olhos estavam blindados novamente, distantes, preparados para a guerra. Não sei do que está falando. Sabe, sim. Lorena se aproximou da mesa, cada passo, calculado. Você segurou minha mão. Me disse que tinha medo de me perder. Confessou que mantém distância de tudo que ama porque sempre perde. Estava escuro. As pessoas dizem coisas. Não. A negativa dela foi firme como aço. Não, foi só o escuro. Foi verdade. E você está aterrorizado porque finalmente disse a verdade. Henrique se levantou bruscamente, a cadeira rangendo contra o piso de madeira. Caminhou até a janela, as costas tensas como corda esticada. Postura de defesa, posição de combate. Você não entende nada? Então me explique. Lorena se aproximou, mas parando a poucos metros dele. Me conte sobre Cláudia. O nome atingiu-o como tiro. Henrique se virou lentamente, o rosto pálido como mármore. Por um momento, ela pensou que ele negaria, que fingiria não saber de quem estava falando, que construiria mais uma parede entre eles. Mas algo nos olhos dele quebrou. Uma barragem cedendo sob pressão de anos. Como você... Você fala o nome dela dormindo, há 3 anos. Não havia acusação na voz de Lorena, apenas constatação dolorosa. Quem era ela? Henrique fechou os olhos, como se o simples ato de lembrar fosse fisicamente doloroso. Quando os abriu novamente, havia derrota ali, cansaço de carregar segredos que pesavam mais que qualquer fortuna. Minha noiva antes de você. O que aconteceu com ela? Silêncio longo. Lorena quase se arrependeu de ter perguntado. Quase recuou para dar-lhe espaço para respirar, mas precisava saber. Precisava entender o que transformara o homem que conheceu brevemente na escuridão no fantasma que dividia sua cama há 3 anos. Morreu. A palavra saiu como suspiro quebrado. 2 dias antes do casamento. O ar foi sugado dos pulmões de Lorena. Ela havia imaginado término, traição, diferenças irreconciliáveis. Nunca morte. Nunca perda absoluta exatamente quando
A felicidade parecia garantida. Como? Acidente de carro. Henrique voltou-se para a janela, observando jardins que não via realmente. Vinha buscar o vestido de noiva, chuva forte, estrada escorregadia, o carro derrapou. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Lorena. O medo de tempestades que ele demonstrara na outra noite. A forma como segurou sua mão quando os trovões ecoaram, como se pudesse protegê-la do destino que não conseguiu impedir para Cláudia. Eu amava ela, continuou, a voz rouca. Amava de verdade. Não foi casamento arranjado como o nosso. Foi escolha. Foi tudo. Cada palavra era punhal no coração. De Lorena. Não por ciúme, mas por compreensão dolorosa. Ela era substituta. Reposição conveniente para amor verdadeiro que morte havia roubado. Ocupava lugar que pertencia a fantasma. Dormia na cama onde deveria estar mulher que ele realmente escolheu. E sua mãe? Sussurrou, lembrando-se das palavras dele na tempestade. Câncer. Eu tinha 17 anos. Henrique encostou a testa no vidro frio. Passei 2 anos assistindo ela definhar. 2 anos prometendo que ficaria tudo bem, sabendo que era mentira. Agora entendia tudo. O homem que aprendera cedo demais que amar significava perder. Que se apegar a alguém era garantia de dor futura. Que era mais seguro manter distância do que arriscar ser despedaçado novamente. Por isso você não me toca, disse, não como pergunta, mas como compreensão finalmente chegando. Por isso eu não posso me permitir te amar. A confissão saiu como grito silencioso. Porque se eu amar você, vou te perder também. Lágrimas queimaram os olhos de Lorena. Não de autocomiseração, mas de dor por ele. Por todo o amor que ele havia negado a si mesmo. Por toda a felicidade que havia rejeitado por medo de sofrimento futuro. Então você escolheu me perder aos poucos, murmurou. Todo dia, durante 3 anos. Henrique se virou para encará-la, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Pensei que seria mais fácil para nós dois. Mais fácil? A voz dela subiu, carregada de 3 anos de frustração. Você acha que foi fácil dormir ao seu lado, sabendo que eu era invisível? Que foi fácil te amar, sabendo que você me via como intrusa na vida que deveria ter tido com outra pessoa? Você me ama? A pergunta saiu como sussurro chocado. Claro que te amo. A confissão explodiu dela como represamento rompido. Eu te amo desde o primeiro dia, seu idiota. Eu me apaixonei pelo homem que vi nos seus olhos quando disse aceito no altar, mesmo sabendo que era mentira, mesmo sabendo que você estava ali apenas cumprindo obrigação. Henrique deu um passo em direção a ela, depois parou. A luta interna estava estampada em cada linha do rosto dele. Desejo lutando contra medo, necessidade contra a autopreservação. Lorena, não. Ela levantou a mão para silenciá-lo. Você já me rejeitou por 3 anos. Agora é minha vez de falar. Aproximou-se dele até ficarem cara a cara, próximos o suficiente para sentir o calor dele, para ver as pequenas cicatrizes que marcavam sua alma nos olhos cinzentos. Eu escolho te amar, disse, cada palavra clara como cristal. Mesmo sabendo que posso te perder, mesmo sabendo que você pode me perder, mesmo sabendo que nada é garantido nesta vida, exceto o fato de que todos nós vamos morrer um dia. Os olhos dele se encheram. Por um momento, ela viu o menino de 17 anos que perdeu a mãe, o noivo de 30 e poucos que perdeu a mulher que amava, o homem quebrado que havia passado anos tentando não quebrar novamente. Eu não sei como amar sem ter medo, confessou. Então aprenda comigo, sussurrou ela. Porque eu estou aqui, agora, viva, e não vou fugir porque você está assustado. Henrique estendeu a mão hesitante, os dedos roçando levemente o rosto dela.
O toque era tentativo, como se ela fosse feita de cristal e pudesse se despedaçar a qualquer momento. E se eu te machucar? Você já me machucou, disse ela simplesmente, durante 3 anos, e eu ainda estou aqui. Algo quebrou definitivamente nos olhos dele. A última barreira, o último medo, a última desculpa para manter distância. Henrique puxou-a para si, abraçando-a como homem que havia passado anos no deserto e finalmente encontrara a água. E pela primeira vez desde que se conheceram, Lorena soube que não estava sozinha no próprio casamento. O abraço durou eternidades. Henrique a segurava como se ela fosse a última pessoa viva no mundo, os braços fortes tremendo levemente ao redor do corpo delicado dela. Lorena podia sentir o coração dele batendo descompassado contra seu peito, cada pulsação ecoando anos de solidão sendo finalmente quebrada. Quando ele finalmente se afastou, apenas o suficiente para olhá-la nos olhos, havia algo diferente ali. Não era mais o homem blindado que conhecera. Era alguém cru, exposto, perigosamente vulnerável. As defesas que ele construíra por anos haviam ruído completamente, deixando apenas a verdade nua entre eles. Eu não sei como fazer isso, sussurrou, as mãos grandes enquadrando o rosto dela. Não sei como ser este homem que você merece. Você não precisa ser diferente, respondeu ela, cobrindo as mãos dele com as suas. Só precisa estar aqui, de verdade. Os olhos cinzentos a estudaram como se tentasse memorizar cada detalhe. A curva dos lábios que jamais havia beijado. O formato dos olhos que choraram por ele durante 3 anos. As sardas pequenas que nunca havia se permitido contar. Você é tão bonita, murmurou, o polegar acariciando a maçã do rosto dela. Como eu pude não ver? Como pude ser tão cego? Porque você não queria ver, disse ela simplesmente. Porque ver significa sentir. Henrique fechou os olhos, respirando fundo como se tentasse absorver este momento para toda a eternidade. Quando os abriu novamente, havia decisão ali, determinação, que ela reconheceu dos negócios, mas desta vez direcionada inteiramente para ela. Lorena. Seu nome pronunciado como oração. Eu quero... Posso... Ele não terminou a pergunta. Não precisou. Ela sabia o que ele estava pedindo. Permissão. Para o que deveria ter acontecido na noite de núpcias há 3 anos. Autorização para finalmente cruzar a linha que ele mesmo havia traçado entre eles. Em resposta, ela se ergueu nas pontas dos pés, fechando a distância que os separava. Não esperou que ele tomasse a iniciativa. Não deu tempo para que o medo voltasse a dominá-lo. Simplesmente beijou o homem que amava há 3 anos, colocando toda a frustração, toda a esperança, todo o amor não correspondido naquele toque. Os lábios dele eram mais macios do que imaginava, quentes, ligeiramente trêmulos, completamente inexperientes com ela. Por um momento assustador, Henrique permaneceu imóvel, como se não soubesse como responder. Como se tivesse esquecido que beijos requeriam participação de ambas as partes. Depois explodiu. As mãos dele voaram para os cabelos dela, os dedos se emaranhando nos fios castanhos, enquanto ele aprofundava o beijo com urgência de homem faminto. Não era técnica perfeita. Era necessidade crua. 3 anos de abstinência sendo quebrados, numa avalanche de sensações que nenhum dos dois sabia como controlar. Lorena gemeu contra os lábios dele, o som baixo enviando ondas de choque através do corpo de Henrique. Ele a pressionou contra a estante de livros, volumes de literatura clássica, sendo testemunhas silenciosas da paixão que finalmente explodia entre eles. Deus, murmurou ele contra a boca dela, as palavras se perdendo entre beijos desesperados. Eu senti tanto sua falta, mesmo sem ter te tido. As mãos dele exploravam seu rosto, seu pescoço, os ombros cobertos pelo tecido fino da blusa. Toques.
reverentes, como se ela fosse arte rara que ele temia danificar. Mas havia urgência ali também. Necessidade de recuperar tempo perdido, de compensar 3 anos de jejum emocional e físico. Henrique, sussurrou ela quando ele trilhou beijos pelo pescoço dela, encontrando pontos sensíveis que a fizeram tremer. Por favor, não pare. Ele se afastou apenas o suficiente para olhá-la, os olhos escuros de desejo, mas ainda carregados de incerteza. Você tem certeza? Depois de tudo depois da forma como te tratei? Tenho certeza há 3 anos, interrompeu ela, puxando-o de volta. A pergunta é, você tem? A resposta veio em forma de beijo ainda mais profundo. Henrique a beijou como se tentasse comunicar 3 anos de arrependimento através do toque. Como se pudesse apagar toda a dor que causara simplesmente amando-a, intensamente agora. Ele a levantou sem esforço, as mãos firmes na cintura dela, enquanto a sentava na mesa de mogno. Livros e papéis foram empurrados para o lado, caindo no chão com ruídos surdos que nenhum dos dois ouviu. Só existia eles, dois, finalmente conectados da forma que sempre deveriam ter estado. Você é perfeita, murmurou ele, as mãos tremendo enquanto acariciavam os braços dela. Como você pode me perdoar? Como pode ainda me querer depois de... Porque te amo, disse ela simplesmente, enquadrando o rosto dele entre as mãos. E amor verdadeiro não desiste, mesmo quando deveria. Algo quebrou definitivamente nos olhos dele. A última resistência, o último vestígio de autopreservação. Henrique a beijou novamente, mas desta vez havia entrega total. Não era mais homem lutando contra sentimentos. Era homem se rendendo completamente a eles. As mãos dele encontraram a primeira camada de botões da blusa dela, dedos hesitantes sobre o tecido. Posso? Perguntou, a voz rouca. Sim, sussurrou ela. Sim para tudo. Ele desabotoou a blusa com cuidado reverente, revelando pele que havia imaginado, mas nunca se permitido desejar abertamente. Cada centímetro descoberto foi adorado com beijos suaves, toques que enviavam fogo através das veias dela. Tão bonita, murmurava ele contra a pele dela. Tão perfeita. Como pude viver sem isso? Como pude viver sem você? Lorena arqueou, sob as carícias dele, sensações completamente novas percorrendo seu corpo virgem. Aos 28 anos, finalmente entendia por que as pessoas enlouqueciam por amor. Por que guerras eram travadas, impérios destruídos, vidas sacrificadas no altar da paixão. Henrique gemeu quando ele encontrou ponto particularmente sensível. Eu nunca... Eu sei, sussurrou ele, erguendo-se para olhá-la nos olhos. Eu sei, amor, vamos devagar. Temos o resto da vida. O resto da vida. As palavras ecoaram entre eles como promessa sagrada. Não mais 3 anos de contrato social. Não mais casamento de conveniência. O resto de suas vidas entrelaçadas por escolha, por amor, por decisão consciente de enfrentar qualquer tempestade juntos. Ele a beijou novamente, mais suave desta vez. Explorando, descobrindo, aprendendo os sons que ela fazia quando ele tocava determinados lugares. Cada gemido, cada suspiro, cada tremor era catalogado e adorado. Quero fazer você feliz, murmurou, contra os lábios dela. Quero passar o resto da minha vida compensando estes 3 anos. Você já está, sussurrou ela, puxando-o mais perto. Só de estar aqui, assim, comigo, você já está. Ficaram assim por horas, explorando-se mutuamente com a urgência de amantes há muito separados. Não houve pressa para a consumação final. Havia tempo para isso. Décadas, se Deus quisesse. Aquela tarde na biblioteca foi sobre reconexão, sobre 2 estranhos casados finalmente se encontrando como homem e mulher. Quando finalmente se separaram, já era noite.
Henrique ajudou-a a se recompor, abotoando a blusa com a mesma reverência com que a havia despido. Cada gesto era ato de adoração, promessa de que ela seria tratada como rainha a partir daquele momento. "Vem", disse ele, estendendo a mão. "Vamos para casa." Eles já estavam em casa, sempre estiveram. Mas agora, pela primeira vez, iam dormir como marido e mulher de verdade. Não dois estranhos dividindo espaço, mas dois corações batendo em sincronia perfeita, na mesma cama, abraçados, finalmente juntos. Henrique a segurou durante toda a noite, como se temesse que ela desaparecesse se relaxasse a vigilância. E Lorena dormiu pela primeira vez em 3 anos sem chorar. Porque não foi paixão que os uniu naquela tarde. Foi libertação. Libertação de 3 anos de prisão emocional que eles mesmos construíram. 3 semanas se passaram como sonho dourado. 3 semanas onde Lorena acordava abraçada ao homem que amava, onde café da manhã incluía beijos matinais e conversas sussurradas, onde Henrique chegava em casa com flores sem motivo especial, onde jantares eram acompanhados de risadas e planos para o futuro. Ele havia cancelado viagens de negócios para ficar com ela. Trabalhava de casa sempre que possível, apenas para estar próximo. Surpreendia-a com pequenos gestos. Seu perfume favorito, livros de poesia que comprava em sebos, até um filhote de Golden Retriever que apareceu num domingo de manhã com um laço vermelho no pescoço. "Para que nossa casa tenha vida", explicou, enquanto o cachorro corria pela sala, derrubando almofadas e roubando corações. "Para que tenha barulho, bagunça, família, família." A palavra pairou entre eles carregada de possibilidades que nenhum dos dois ainda ousava nomear completamente. Mas estavam construindo algo juntos, tijolo por tijolo, sorriso por sorriso, noite por noite dormindo entrelaçados. Foi numa manhã de terça-feira que Henrique apareceu na cozinha com expressão estranha. Nervoso, quase ansioso. Lorena o conhecia bem o suficiente agora para perceber quando algo o inquietava. "Tudo bem?" perguntou, servindo café na xícara preferida dele, aquela que ela havia comprado em Milão e que ele finalmente admitira gostar. "Na verdade..." Henrique hesitou, as mãos brincando com a aliança de casamento que agora usava com orgulho visível. "Tenho uma proposta para você." Lorena arqueou uma sobrancelha intrigada. Nas últimas semanas, as propostas dele haviam variado desde fins de semana numa cabana nas montanhas até aulas de dança de salão que ela sempre quis fazer. "Que tipo de proposta?" Em vez de responder, ele se levantou e se ajoelhou diante dela. Lorena quase derrubou a xícara, o coração disparando numa mistura de choque e incredulidade. O que estava acontecendo? Eles já eram casados. "Lorena Monteiro." "Almeida", começou ele, a voz carregada de emoção que a fez tremer. "Você aceita se casar comigo?" "Mas nós já..." começou ela, confusa. "Não." Henrique balançou a cabeça, tirando um anel do bolso. Não era a aliança simples que haviam trocado há 3 anos. Era um solitário de diamante que cintilava como estrela capturada. Daquela vez foi negócio, contrato entre famílias, obrigação social. Ele segurou a mão livre dela, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Desta vez seria por amor, por escolha. "Porque eu quero acordar todos os dias da minha vida ao seu lado. Porque quero envelhecer com você, porque quero que nossos filhos nasçam de um casamento verdadeiro, não de um acordo comercial." Filhos. A palavra ressoou no coração de Lorena como sino de igreja, espalhando ondas de felicidade por todo o seu ser. Ele estava falando de filhos, de futuro, de vida inteira construída juntos por amor, não por conveniência. "Henrique", sussurrou, as lágrimas já escorrendo pela face.
Eu sei que sou 45 anos, continuou ele, a voz embargada. Sei que desperdicei 3 anos que poderíamos ter sido felizes. Sei que tenho bagagem, cicatrizes, medos que ainda estou aprendendo a superar. Ele levantou a mão dela até os lábios, beijando cada dedo com reverência. Mas eu te amo. Te amo de forma que não sabia ser possível. Te amo tanto que às vezes tenho medo de que meu coração exploda dentro do peito. E quero casar com você de verdade. Só nós dois, sem testemunhas obrigatórias, sem fotógrafos, sem nada além do nosso amor. Lorena não conseguia falar através das lágrimas. 3 anos sonhando com este momento. 3 anos imaginando como seria se ele a escolhesse de verdade, não apenas aceitasse como imposição familiar. Você aceita? Perguntou ele novamente, a vulnerabilidade nua na voz. Aceita ser minha esposa por amor? Sim. A palavra saiu como explosão de alegria. Sim, sim, sim. Henrique deslizou o anel no dedo dela, substituindo a aliança simples por promessa nova. Depois a puxou para um beijo que teve gosto de recomeço, de futuro, de tudo que haviam perdido, mas que agora recuperariam. Multiplicado. Uma semana depois estavam num jardim pequeno nos arredores da cidade. Apenas eles dois, um padre que Henrique conhecia da infância e Max, o Golden Retriever que se tornara mascote não oficial da cerimônia, correndo entre as flores com um laço azul no pescoço. Lorena usava vestido simples de algodão branco, sem véu, sem cauda, sem nada além da pureza do momento. Nos cabelos, apenas as margaridas que Henrique havia colhido na estrada, dizendo que ela merecia flores que não custaram dinheiro, mas que foram escolhidas com amor. Henrique estava nervoso. O empresário que comandava reuniões de milhões, tremendo como adolescente no primeiro encontro, gaguejou nos votos, esqueceu metade do que havia ensaiado, riu de si mesmo quando tropeçou nas próprias palavras. Tentou novamente, segurando as mãos dela. Eu não sou bom com palavras quando se trata de sentimentos. Então não use palavras, sussurrou ela, sorrindo através das lágrimas. Ele a beijou ali mesmo no meio dos votos, provocando o riso carinhoso do padre e latido aprovador de Max. Quando se separaram, Henrique encostou a testa na dela. Eu prometo te amar todos os dias, murmurou. Prometo nunca mais deixar medo me afastar de você. Prometo construir família bonita ao seu lado. Prometo ser homem que você merece. E eu prometo ser paciente com seus medos, respondeu ela. Prometo te amar nos dias bons e ruins. Prometo que nossa casa sempre será lar, não apenas propriedade. Prometo que nossos filhos crescerão vendo o que é amor verdadeiro. As alianças foram trocadas novamente. Desta vez, Henrique gravou data nova no interior da sua. O dia em que escolheu amar, não o dia em que foi obrigado a casar. Vocês podem se beijar, disse o padre, sorrindo. Novamente, acrescentou Henrique, puxando-a para beijão teatral que fez Max pular ao redor deles em círculos empolgados. A festa foi jantar íntimo no restaurante onde tiveram primeiro encontro real, numa noite 3 semanas antes, quando Henrique apareceu em casa com um convite improvisado e ela descobriu que ele podia ser engraçado, charmoso, completamente diferente do homem frio que conhecera. Para nossa primeira vez, disse ele erguendo a taça de champanhe. Para todos os primeiros que ainda vamos ter, respondeu ela. Primeira viagem como casal apaixonado, não comprometidos sociais, mas amantes escolhendo estar juntos. Primeira discussão que terminou em risos e reconciliação. Primeiro eu te amo, dito em público. Primeiro Natal, onde deram presentes pensados com carinho. Primeiro aniversário, onde ele lembrou. Primeira gravidez que chegaria meses depois. Anunciada numa manhã, donde ele chorou mais que ela, mas isso ainda era futuro. Naquela noite, no quarto de hotel simples que escolheram em vez da suíte presidencial, que podiam pagar, eles fizeram amor como marido e mulher que se escolheram livremente.
Sem arrependimentos? Sussurrou ela, deitada no peito dele, ouvindo batidas do coração que agora batia também por ela. Nenhum, murmurou ele, beijando o topo da cabeça dela. Só gratidão por você ter esperado, por ter acreditado que eu valia a pena. Você sempre valeu, disse ela simplesmente. Só precisava descobrir isso sozinho. Dormiram abraçados, alianças novas cintilando na luz suave que entrava pela janela. Não como senhora e senhor Almeida, títulos vazios de casamento arranjado, mas como Lorena e Henrique. Duas pessoas que escolheram amar apesar do medo, construir apesar das cicatrizes, recomeçar apesar dos erros do passado. Na primeira vez, ela casou com um estranho. Agora, estava casada com seu amor. E a diferença era toda. Diferença do mundo. 2 anos depois, numa tarde dourada de domingo, Lorena estava sentada ao piano, tocando a mesma música que os havia aproximado naquela primeira vez. Clair de Lune fluía pelas teclas como água cristalina, preenchendo cada canto da casa que agora transbordava de vida. Max corria pela sala perseguindo a pequena Sofia, que aos 8 meses já engatinhava com determinação impressionante, rindo quando o Golden Retriever lambia seu rostinho. Do jardim vinham os sons de Henrique montando o balanço cor-de-rosa que havia chegado naquela manhã, mais um presente necessário para a filha que o tinha completamente enfeitiçado. A música parou abruptamente, quando braços familiares a envolveram por trás, mãos grandes e quentes pousando sobre o ventre que já começava a arredondar novamente. 6 semanas de gestação. O segundo bebê que chegaria para completar a família que ambos haviam sonhado. Toque mais uma, murmurou Henrique contra o ouvido dela, a mesma frase que havia pronunciado anos antes, mas agora carregada de intimidade e cumplicidade que não existiam naquela época. Qual você quer ouvir? Perguntou, inclinando a cabeça para facilitar os beijos que ele depositava no pescoço dela. Aquela que você estava cantarolando hoje de manhã, enquanto dava banho na Sofia. Lorena sorriu, os dedos encontrando automaticamente as teclas da canção de ninar que havia inventado para a filha. Melodia simples, doce, que sempre fazia Sofia adormecer nos braços dela. Henrique se sentou no banco ao lado dela, como havia se tornado costume nos últimos 2 anos. Domingo à tarde era momento sagrado deles. Sofia dormindo após o almoço, casa silenciosa, música preenchendo espaços que uma vez foram gélidos de solidão. Ela vai adorar ter um irmãozinho, disse ele, a mão direita ainda acariciando a barriga dela, enquanto a esquerda acompanhava a melodia no piano. Ou irmãzinha, corrigiu Lorena. Você disse que queria uma dúzia de filhos. Disse mesmo. Henrique riu, o som rico ecoando pela sala. E continuo querendo. Nossa casa é grande demais para apenas 4 pessoas. 4 pessoas. 5, se contassem Max. 6, com o bebê que estava chegando. A mansão que uma vez abrigara apenas 2 estranhos educados, agora pulsava com vida, amor, bagunça gloriosa de família real. As paredes eram decoradas com desenhos de giz de cera de Sofia. Ou melhor, rabiscos coloridos que ela fazia com concentração máxima enquanto o pai segurava sua mãozinha pequena para ajudar. Brinquedos espalhados pelos cômodos que antes eram intocavelmente organizados. Fotografias por toda parte, não poses formais para revistas sociais, mas momentos reais capturados. Primeiro sorriso de Sofia, primeiro Natal como família, lua de mel tardia que fizeram quando a bebê completou 6 meses. Lembra quando esta sala era silenciosa? Perguntou Lorena, observando Max tentando proteger Sofia, que havia acordado da soneca e agora puxava as orelhas do cachorro com delicadeza surpreendente para a bebê. Lembro. Henrique puxou-a para mais perto no banco. Lembro de muita coisa. Do que mais você lembra?
Lembro de uma mulher solitária que tocava piano todas as tardes para a plateia vazia. Ele beijou a têmpora dela. De como eu fingia ler relatórios só para escutá-la sem ela saber. Você fingia? Durante meses. A confissão veio acompanhada de sorriso travesso. Nunca li uma linha sequer daqueles papéis. Estava ocupado demais me apaixonando pela mulher que cantava sozinha. Lorena se virou para encará-lo, surpresa. Se apaixonando? Mas você disse que só me notou realmente naquela tarde quando... Menti. Henrique teve a decência de parecer envergonhado. Ou melhor, tentei mentir para mim mesmo. Te observo há muito mais tempo que admiti. Desde quando? Desde o primeiro dia. A confissão a deixou sem ar. Desde que você desceu as escadas na manhã seguinte ao casamento, usando aquele hobby de seda azul, com os cabelos soltos, olhando pela janela como se estivesse presa. Os olhos dela se encheram. 3 anos pensando que havia sido invisível, quando na verdade ele havia o tempo todo. Por que não disse nada? Porque estava aterrorizado. Henrique acariciou o rosto dela. Porque tinha medo de que se tocasse você, não conseguiria mais parar. Porque sabia que se deixasse você entrar, seria para sempre. Sofia começou a choramingar, interrompendo o momento íntimo. Henrique se levantou imediatamente, pegando a filha no colo com a expertise que havia desenvolvido nos últimos meses. "O que foi, princesa?" murmurou, fazendo caretas que sempre arrancavam risinhos da bebê. "Está com fome? Quer a mamãe?" Mas Sofia não queria colo. Queria exploração. Henrique a colocou no chão, onde ela imediatamente engatinhou em direção ao piano, pequenas mãos batendo nas teclas graves com entusiasmo musical duvidoso. "Ela vai ser pianista como a mãe", observou Henrique, sentando-se no chão ao lado da filha. "Ou empresária como o pai. Por que não as duas coisas?" Ele pegou Sofia novamente, sentando-a em seu colo de frente para o piano. "Quer tocar, bebê?" As mãozinhas pequenas de Sofia encontraram as teclas com a ajuda do pai. Sons descoordenados preencheram a sala, mas para Henrique e Lorena soava como sinfonia perfeita. Lorena observou marido e filha juntos e sentiu o coração transbordar. Este homem, que havia passado 3 anos com medo de amar, agora não conseguia ficar 5 minutos longe da família. Cancelava reuniões para não perder a hora do banho de Sofia. Chegava em casa com brinquedos que viu na vitrine e lembrou dela. Dormia com o bebê no peito quando ela estava inquieta, cantarolando as mesmas canções de ninar desafinadas. "Henrique", chamou ela suavemente. Ele ergueu os olhos, ainda mantendo as mãos de Sofia sobre as teclas. "Obrigada." "Por quê?" "Por ter segurado minha mão naquela noite." O sorriso que iluminou o rosto dele valeu todos os anos de espera. Henrique estendeu a mão livre, aquela que não estava ajudando Sofia a tocar, em direção a ela. "Vem cá." Lorena se juntou a eles no banco, Sofia agora sentada entre os pais, pequeninhas mãos ainda explorando as teclas. Henrique entrelaçou os dedos com os de Lorena, exactly como fizera naquela noite de tempestade que mudou tudo. "Sabe o que eu percebi?" disse ele, olhando as mãos entrelaçadas. "O quê?" "Desde aquela noite, eu nunca mais soltei sua mão de verdade." Era verdade. Mesmo quando não estavam fisicamente se tocando, a conexão permanecia. Nos olhares, através da mesa do café da manhã, nos beijos de despedida antes dele sair para trabalhar, na forma como ele automaticamente procurava por ela quando chegava em casa, relaxando apenas quando a encontrava. "E vai soltar?" perguntou ela brincando. "Nunca." A resposta foi imediata, definitiva. "Nem quando estivermos velhos e grisalhos. Nem quando Sofia e este bebê aqui," ele acariciou a barriga dela, "estiverem crescidos e com suas próprias famílias. Nem quando eu estiver velhinho demais para lembrar meu próprio nome. E se você esquecer quem eu sou?"
Henrique parou de ajudar Sofia com o piano e se virou completamente para Lorena. Os olhos cinzentos, que uma vez foram frios, agora queimavam de intensidade. Impossível. Posso esquecer tudo na vida, mas jamais esqueceria como é estar apaixonado por você. Sofia bateu palmas, como se aprovasse a declaração do pai. Max latiu uma vez, juntando-se à aprovação familiar. E Lorena sentiu que finalmente entendia o que significava lar. Não era a mansão, por mais luxuosa que fosse. Não eram os móveis caros ou jardins perfeitamente cuidados. Lar era isto: domingo à tarde, com música desafinada, cachorro correndo, bebê rindo, marido que segurava sua mão como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Toque nossa música, pediu Henrique. Qual é nossa música? Qualquer uma que você toque, porque desde que você canta, minha vida tem trilha sonora. Lorena começou a tocar Clair de Lune novamente, mas desta vez não sozinha. Henrique acompanhava com acordes simples, Sofia ajudava com entusiasmo, Max cantava. Se latidos descompassados pudessem ser chamados de canto, era barulhenta, era caótica, era perfeitamente imperfeita. Era amor. Quando a música terminou, Henrique segurou as duas mãos de Lorena, olhando nos olhos dela com intensidade que a fez corar como adolescente. Eu te amo, disse simplesmente. Te amo hoje mais que ontem, e amanhã te amarei mais que hoje. Para sempre? Perguntou ela, ecoando promessas de casamento. Para sempre, confirmou ele, e um dia a mais. Naquela noite, depois que Sofia dormiu em seu berço cor-de-rosa, depois que Max se acomodou em sua cama na sala, Henrique e Lorena se deitaram abraçados, como sempre faziam agora. Sabe qual foi o melhor momento da minha vida? Sussurrou ele, no escuro. Qual? O dia que você me ensinou que era possível amar sem perder. Lorena sorriu contra o peito dele, ouvindo batidas do coração que agora batia por toda a família que construíram. A mão que ele segurou uma vez no escuro tinha se tornado ponte. Ponte entre passado doloroso e futuro brilhante. Entre medo e coragem. Entre solidão e amor, que ele nunca mais a soltou, porque algumas promessas são feitas para durar para sempre. E o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer, mesmo quando nasce do silêncio.